Fala rapaziada, firmeza, como é que vocês estão? Tranquilos? Aqui quem fala com vocês é o Juan e hoje, rapaziada, trazendo mais um react pra vocês. E dessa vez, o massacre da Vila Ninja foi revelado. A casa do Saitama é invadida. One Punch Man 196V3 do canal Fala Nerd. Lembrando, o link do vídeo original vai estar na descrição, então vão lá, deixa um like, se inscreva no canal do Fala Nerd, que eles merecem pelo excelente conteúdo que ele traz aí pra gente, né? Eu tô falando meio assim, galera. É que eu tô com uma afta na língua, debaixo da língua ali, tá roçando no dente aqui, tá doendo pra caralho, velho. Enfim, tá? Peço perdão. Eu já sou inscrito, sim, já tá ativado, deixaram meu like pra dar aquela fortalecida. Qualidade full como sempre. E vamos lá, né, velho? One Punch Man 196V3. O massacre da Vila Ninja foi revelado. A casa do Saitama é invadida. O Vai. Janus finalmente apareceu no mangá depois de um ano, e agora o mangá está mais fiel ao webcomic de One Punch Man. Blast, o Flash, todo mundo ali está reunido na nova casa do Saitama, que fica dentro da própria base dos heróis. Eu sou Marcelo e seja bem-vindo ao canal. A capa do capítulo 196 de One Punch Man é uma ilustração bem chamativa da Tatsumaki, dá pra ver É. que o Murata tá tentando agradar alguém. O capítulo se inicia com o mangá nos contando um pouco sobre a Vila Ninja na perspectiva do Flash. É uma fábrica chamada de Vila Ninja, onde os órfãos com menos de 17 anos são reunidos e moldados como assassinos ao longo de uma década. Eu fui vendido para a vila pelos meus próprios pais quando eu tinha apenas 5 anos de idade. Uma vez lá, não há escapatória, até que você tenha completado todos os fundamentos e adquirido a sua permissão para a graduação. As cicatrizes das punições pelas tentativas falhas de fuga ainda me marcam nos dias de hoje. A Vila Ninja era um lugar onde um dia parecia ter 72 horas. O sono era menos de 6 horas. As refeições não tinham sabor e todas as informações externas foram completamente cortadas de nós. Dia após dia, eu me tornei uma máquina, honrando nada além da arte de assassinar. Aqueles que enterraram suas emoções, nunca demonstrando alegria ou tristeza, eram considerados excepcionais. Na verdade, aquele era um ambiente digno de ser chamado de próprio inferno. E pessoal, antes de continuarmos, um pequeno anúncio. No BRTV você pode assistir filmes, séries e animes e É também isso aí. programas de TVs, possuindo mais de 500 canais para tu explorar. Sem falar que tu pode fazer um espelhamento com Chromecast e com DNA do celular para a TV da sua sala. O BRTV recomenda os seus conteúdos de acordo com seus gostos pessoais, como por exemplo, eu gosto de Dandadan, e um anime com humor semelhante pode ser Mob Psycho, e assim por diante. O BRTV atualmente possui mais de 200 mil filmes e séries para você consumir, e também está disponível para PC e Mob iOS. E se você se Psycho, interessou, velho. eu vou colocar o link do BRTV na descrição e no comentário Sei não, hein? fixado. Dá uma olhada aí. Bom, o instrutor dos ninjas aparece e fala para pararem de vacilar. As lágrimas vão atrapalhar sua visão. Aprenda a contê-las. Eu não consigo ouvir a resposta de vocês. Todos os 21 ninjas da quarta geração de recrutas, não pensem que cada um de vocês são camaradas. Vocês são apenas idiotas para o treinamento. Não há necessidade de conversas. Uma vez que vocês todos estão formados, vocês serão inimigos no campo de batalha. Se lembrem disso. Se mostrarem fraqueza agora, podem esperar uma lâmina nas suas costas. Os ninjas então iniciam seu treinamento e faziam os seus sparrings. O instrutor pede para que a classe 1 faça uma pausa, a classe 2 leia os livros, estudem, e a classe 3 e 4 um sparring com facas, e a classe 5 com 3 horas de luta corpo a corpo no pântano, por ficarem desleixados. Aqueles com a nota baixa eram jogados em programas ainda mais exaustivos. Essa era uma punição pela mediocridade, levados ao limite, mas nunca destruídos, pois éramos mercadorias preciosas para a vila, investimentos na prosperidade futura. A sua generosidade não tem limites, dizia o Flash sendo um pouco irônico. Os sussurros falaram de uma vida preservada por elixires secretos, uma vida onde até o ato final de autodestruição era proibido. Em algum momento eu dominei a arte de me fingir de bobo, uma habilidade que nasceu da necessidade. Eu escolhi fingir fraqueza, trilhar o caminho mais difícil do treinamento, uma máscara de fragilidade. Era assim que o Flash conseguia se fortalecer. Ele fingia ser fraco para receber o treinamento mais duro, e assim aos poucos se fortalecendo. Enquanto praticava, um certo dia o Sonic apareceu e foi até ele, comentando que ele está sempre preso no 5º esquadrão. Então o Sonic se oferece para mostrar alguns truques de como segurar uma lâmina. Se você não consegue fazer isso, você nem mesmo está no jogo. Bom, eu sou o Sonic, o ninja supersônico. Aquela foi a primeira vez que o Flash se encontrou com o Sonic e trocou algumas palavras com ele.
o seu parceiro. O Flash também se apresentou e disse que se eles forem pegos conversando, eles vão ser punidos. As notas do Sonic eram tão ruins quanto as minhas. Nós dois havíamos caído na categoria de abandono. Ele era um estranho me oferecendo conselhos, mesmo quando não havia nenhum benefício para ele. Naquela época, nossos objetivos eram semelhantes. Então, nos tornamos parceiros de treino um do outro para alavancar as nossas técnicas. Maneiro, né, Ele velho? era Tá o meu bem único mais parceiro de contextualizado as conversa. coisas Falar aqui, com né? ele trouxe de volta a sensibilidade dos treinos que estava entorpecido em mim. Aquele foi um presente de Deus para mim, um verdadeiro amigo. Através de diversas provas, podemos ver que o Sonic e o Flash enfrentaram duros desafios enquanto estavam juntos, e uma dessas provas foi uma floresta com criaturas geneticamente modificadas e extremamente ferozes. Esse foi o treinamento de sobrevivência, cujo objetivo era de ficar mais de 10 horas em uma missão furtiva. Eles tinham que ficar escondidos e vivos. Aquilo foi brutal. Juntos, eles derrotaram todas as bestas selvagens com as suas forças combinadas. O Flash, a todo momento, estava aprimorando as suas habilidades. Depois de matarem as feras, Sonic e Flash fizeram uma fogueira e conversaram um pouco naquela noite. Sonic o pergunta se ele chegou na vila quando era uma criança. Flash tem memórias de como é o mundo lá fora. Já o Sonic, ele nasceu na vila. Eles vivem as suas vidas de uma forma bastante rigorosa graças às regras do programa de treinamento. Os instrutores dizem que o Sonic é uma falha, mas ele quer provar para eles que eles estão errados, pois ele nasceu com um espírito muito forte para quebrar isso. O poder que eles possuem não pode controlá-lo, nunca pôde. O Sonic diz que tem grandes sonhos para o futuro, de se tornar um grande executivo dessa vila e tomar conta dessas instalações, esmagando essa porcaria de sistema em pedaços e reconstruir tudo a partir do zero. O Sonic tem um desejo de criar os órfãos como ele e o Flash, para crescerem livres e sem algemas. Técnicas de assassinato, elas são inúteis, a menos que você seja um assassino. Para mim, a única coisa que realmente importa é... Esse redor tá mostrando muito, dando uma contextualização muito maior dos seus objetivos, de como foi esse treinamento dele, essa relação dos dois, né, velho? Tá maneiro, eu tô curtindo esse capítulo aqui, tá bem legal, velho. O poder de viver a sua vida livremente. Agora mesmo, nós estamos perdendo essa faísca. Você vai estar... É que eu já falei do capítulo passado, eu só não tô comentando tanto, velho. Eu já nem comento tanto mesmo, tá? Mas também um dos maiores motivos é que, pô, de novo, tá ligado? O redraw, então eu tô esperando passar um pouquinho esses capítulos assim pra a gente voltar a teorizar mais coisas, tá nas ligado? costas. Você vai me apoiar, não vai, Flash? Eu posso dizer que os seus olhos são iguais aos meus. Os anos vão passar, não se preocupe, o tempo cuidará disso. Ao atingir os 16 anos de idade, o Flash foi finalmente reconhecido e foi ranqueado como o número 1 do ranking dos ninjas, mas o seu senso de justiça ainda queimava ferozmente, mesmo diante dos ventos fortes. E então a formatura do Flash começou, e o lugar que o Flash está foi inspirado em um lugar do nosso mundo, Basílica de São Marcos, em Veneza, lá na Itália. É uma das igrejas mais famosas do mundo, construída no século IX para abrigar as relíquias de São Marcos Evangelista, trazidas de Alexandria. A basílica é um dos maiores símbolos do poder e riqueza da República de Veneza. Essa é uma curiosidade bastante interessante. E o Murata utilizou essa igreja como referência para o lugar onde o Flash está fazendo a sua formatura como um assassino. Logo, os responsáveis pelo teste da formatura retiram um pano de um objeto, e esse objeto era um dos cubos de Deus. Assim como vimos no capítulo anterior, os ninjas mais qualificados eram testados para ver se eram dignos dos poderes daquele Deus. Logo depois de mostrar o cubo, o Flash cortou eles ao meio. Isso foi em um piscar de olhos, por eliminar os instrutores, os membros do conselho, os colegas, os estudantes e a equipe de instalações. Ele conseguiu cortar o mal pela raiz. O momento em que todo o esforço implacável, movido por um forte senso de propósito, finalmente deu frutos. Antes de cometer esse massacre na Vila Ninja, o Flash envenenou o Sonic para que ele ficasse de fora de tudo isso, para que ele nunca visse o homem que ele havia se tornado. Não muito tempo depois, o Flash escutou alguns rumores sobre a associação dos heróis, e como um profissional, ele usou o seu poder para o mundo, e ao caminhar pelos becos, ele viu uma foto de recompensa de procurado do Sonic. O sonho do Sonic desmoronou e ele acabou se perdendo no caminho, lançado brutalmente no caos do mundo exterior. Ele luta para encontrar os seus passos, e ao escutar essa história do Flash, a única coisa que os
Saitama estava pensando era por que todo mundo invadiu o quarto dele? O Flash responde que quando o mestre presenteia o seu discípulo com conhecimento, o mínimo que ele poderia fazer era oferecer um chá. Isso se chama modus, minha criança. E nesse momento, Genos tacou uma xícara de chá na cabeça do Flash. Ao olhar a imagem do Sonic, vasculhando por migalhas nas sombras do trabalho de assassino, ele vê que ele mal está sobrevivendo. E um bom tempo depois disso, o Flash nunca pensou que ele estivesse vivo. O Genos diz que isso é ridículo e pergunta se essa é a razão pela qual o Sonic agora o vê como um inimigo. Se ele queria cortar o mal pela raiz, então por que deixou o Sonic vivo? E agora aquele cara continua fazendo do mestre Saitama um alvo, como um assassino implacável. Ao ver o Genos sair por um buraco da parede, o Cid fica um pouco incomodado com isso. Remodelando as instalações sem permissão, isso é um problema. A Manako pergunta se deve ter sido um sentimento de amizade que poupou o Sonic. E o Flash diz que deveria ter sido um trabalho muito fácil ao envenenar o guisado do Sonic. Mas por causa dos treinamentos e daquela vida miserável que eles levaram, o Sonic acabou se fortalecendo e simplesmente não morreu. E em seus pensamentos, o Blast diz que não gostaria de estar por perto para ver essas consequências sanguinárias. E ele acredita que ele só não queria matar o Sonic no final das contas. O Saitama fica sério e diz, ensopado. Todos ficam sem reação e ele continua, pensando nisso, ainda tem um pouco de brócolis e cenoura na panela. E assim a reunião chegou ao fim com essa fala do Saitama. E aí, rapaziada, vocês gostaram dessa versão do capítulo 196 de One Punch Man? Eu gostei, mano. Gostei muito, embora estejamos vendo isso pela terceira vez. Dá pra ver que a qualidade tá muito boa. Depois da segunda, melhorou muito, mano, a conceitualização das coisas. Tá valendo a pena esses redraw que o Murata tá fazendo no mangá? Você acha que o arco da Vila Ninja realmente precisou dessas alterações? Comenta aí embaixo, eu quero saber. Sim, velho, acho que sim. Acho que ficou bem melhor estruturalmente falando, tá ligado? A narrativa ficou bem melhor. Eu estarei deixando esse vídeo aqui, do resumo completo do arco psíquico de One Punch Man. Esse vídeo aqui tá muito bom e eu tenho certeza que você vai gostar. Eu sou o Marcelo, muito obrigado por ter ficado até aqui e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Muito bom, velho. Bom vídeo aí do Fala Nerd. Muito obrigado por ter trazido esse resumo aí pra gente aí, né? Dos análises do capítulo, né? 196V3. Gostei, mano. Eu acho que valeu a pena, assim, esse redraw aí, tá? Por mais que eu concordo que tá chato, sim, tá? Mas querendo ou não, ficou melhor, né, velho? Ficou bem melhor. A narrativa, o desenvolvimento dos personagens ficou bem mais legal, né? Enfim. Eu gostaria de ouvir a opinião de vocês também, rapaziada. O que vocês acharam? Perdão. Ficou melhor ou não? Poderia ter ficado no anterior? Comentem aí, fechou? Como eu falei, né, velho? Eu vou esperar mais chegar no momento ápice ali pra poder comentar mais alguma coisa, né? Tentar teorizar, sei lá. Eu já não comento muito mesmo, geralmente eu presto mais atenção. Né? Vou pegando as informações pra lá na frente, quem sabe teorizar alguma coisa mais sensata, né? Enfim. Bom. Link do vídeo original vai estar na descrição. Vão lá, deixam um like, se inscrevam no canal do Fala Nerd. Peço desculpas mais uma vez pelo meu linguajar. Nossa, a afta tá doendo pra caralho. E é isso, né? Comentem o que vocês acharam. Vou ficando por aqui. Um abraço, tamo junto. Eu fui. O homem é um cavalo forte, de coração tão fiel. Corre pelas planícies, seu espírito é de papel. Mas no fundo ele sente uma falta sem igual. De uma companheira, uma amiga, uma égua especial. Não se entristeça, é longa sua jornada. Você é único, não precisa de mais nada. Ser um cavalo sede não vai te fazer superior. O que importa